bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês os 10 livros do Stephen King que eu pretendo ler em 2016. Eu criei essa meta de leitura porque em 2015 eu acabei lendo 7 livros do King sem criar meta nenhuma, então eu acho que 10 livros é uma quantidade razoável. E eu já selecionei esses 10 títulos que eu quero ler, então eu vou mostrar pra vocês agora. Inclusive eu coloquei todos em ordem, na ordem que eu pretendo ler durante o ano, apesar de que eu não sei se eu vou seguir muito isso, mas vamos pelo menos tentar. O primeiro livro do King que eu vou ler esse ano é O Apanhador de Sonhos. Inclusive eu já comecei, talvez até esse vídeo ter saído eu já tenha terminado, não sei. Mas eu estava muito ansiosa pra ler essa história desde um pouco antes da Bienal. Esse livro não saía da minha cabeça e agora eu finalmente estou podendo ler. Esse livro vai falar sobre alienígenas e até agora eu tô gostando bastante, mas no final do mês eu gravo leituras do mês de janeiro e aí eu conto melhor tudo que eu achei sobre essa história e um pouquinho mais da sinopse também. O segundo livro do King que eu pretendo ler esse ano é Novembro de 63. Esse aqui está na minha estante desde 2014, isso é muito triste. Na época que eu comprei eu estava com muita vontade de ler, mais ou menos como eu estou agora com O Apanhador de Sonhos, mas eu estava com muito livro acumulado, eu acabei adiando a leitura e agora nem tô tão animada assim, mas eu preciso ler porque eu ainda acho que deve ser bem legal. Eu não sei muito sobre a história, mas parece que vai falar sobre viagem no tempo. Um cara aí descobre que consegue fazer algumas viagens e ele decide que quer salvar o Kennedy. Eu acho que é alguma coisa assim, não tenho certeza. Na verdade eu não vou saber falar muito da sinopse de nenhum livro que eu vou mostrar aqui pra vocês, porque como vocês sabem, eu costumo ler os livros sem procurar muita coisa. Eu acho que é uma surpresa bem legal e eu acho que a leitura fica mais divertida. Mas conforme eu for lendo, eu venho contando pra vocês um pouquinho mais nos vídeos de leitura do mês, ok? O próximo livro é Cujo, que foi publicado aqui no Brasil como Cão Raivoso há muito tempo atrás e agora não é mais publicado. Eu espero muito que a Suma republique em breve. Mas enquanto isso, nós temos essa edição aqui em paperback em inglês que me dá uma preguiça imensa de ler, mas tudo bem. Esse foi um dos livros que eu citei lá no vídeo com prata de livros raros de terror. Esse e mais um que eu vou mostrar aqui daqui a pouco. E eu tô muito curiosa pela história, todo mundo fala muito bem desse livro. O quarto livro do King que eu pretendo ler esse ano é A Dança da Morte, que eu vivo falando aqui no canal que eu preciso ler, mas nunca leio. Esse livro eu também comprei em 2014, inclusive antes de Novembro de 63, eu comecei a ler. Eu li mais ou menos 200 páginas, que é esse comecinho aqui, e parei porque eu achei esse início muito arrastado. Todo mundo me diz que eu vou chegar numa parte da história em que eu não vou conseguir mais parar de ler, mas eu ainda não cheguei nessa parte. E faz mais de um ano que eu não leio nenhuma página, eu realmente larguei o livro, deixei ele encostado ali pra sempre, mas esse ano eu não posso deixar de ler esse livro. O quinto livro que eu pretendo ler esse ano é Jogo Perigoso, que eu ainda não tenho aqui, mas vou comprar em breve. Essa história me deixou muito curiosa porque o King escreveu o livro inteiro praticamente com apenas um personagem em um local. Isso faz com que muitas pessoas achem o livro cansativo e arrastado, mas ainda assim eu acho que deve ser um ponto bem legal e eu acho que eu vou gostar da história. O sexto livro é The Tom Knockers, que eu tenho aqui nessa edição em paperback também, mas foi publicado aqui no Brasil em 91 como Os Estranhos e assim como Cujo não é mais publicado aqui. Esse foi outro livro que eu disse que também citei lá no vídeo de livros raros de terror que eu fiz com prata. E essa também é uma história que eu tenho curiosidade de ler faz muito tempo, porque assim como O Apanhador de Sonhos fala sobre alienígenas e eu adoro histórias com alienígenas. Muita gente diz que esse livro é ruim, inclusive o próprio King diz que esse livro é ruim, mas isso não muda nem um pouco a minha vontade de ler a história e eu continuo achando que eu vou gostar bastante. O sétimo livro que eu pretendo ler também ainda não está aqui, que é Revival, que foi um lançamento recente da Suma de Letras, com essa capa maravilhosa que vocês estão vendo aqui do lado. Muita gente falou bem desse livro quando foi lançado lá nos Estados Unidos e agora que veio aqui pro Brasil eu tô vendo muita gente falando bem também. Então eu estou com altas expectativas para essa história, eu espero que não me decepcione. Pra falar a verdade, eu não sei absolutamente nada da história, nada mesmo, eu não sei nem o básico sobre o que trata o livro e também não quero saber, eu quero pegar esse livro na surpresa e vamos ver como vai ser. O oitavo livro eu também não tenho aqui e esse é o único que talvez eu precise mudar ao longo do ano, porque eu escolhi ler Celular, que é uma história que me interessa bastante, fala sobre zumbis. Na verdade é um vírus que acaba atingindo todo mundo que está falando no celular em um determinado momento, acho que é isso. E parece ser muito interessante, mas ele não está mais sendo vendido. A Suma ficou de republicar, mas até hoje não publicou nada, então eu estou contando com uma republicação da Suma. Se isso não acontecer, eu não sei se eu vou comprar aquela edição da Objetiva, porque a fonte é muito pequena e fonte pequena me estressa um pouco, então eu realmente não sei. Mas de qualquer forma, se eu acabar não lendo esse livro, eu vou colocar outro do King pra substituir, eu não vou deixar em branco. E é isso aí.
O 9º livro que eu coloquei aqui é Finders Keepers, que é a continuação do Mr. Mercedes, que eu já li e gostei bastante. Pelo que entendi, esse livro vai tratar de um caso completamente diferente, mas que envolve o mesmo detetive. Eu espero que isso aqui seja tão legal quanto o primeiro e quero ler logo para poder ler o terceiro assim que for lançado também. E por fim, o 10º livro que eu escolhi foi Joyland, porque no final do ano é sempre aquele momento que a gente tá correndo com as metas porque a gente não conseguiu terminar tudo. E Joyland me parece ser uma história bem tranquila, bem rapidinha de ler, então eu acho que vai se encaixar bem nesse período do ano. Por isso eu escolhi Joyland por último nessa minha meta de 10 livros do King em 2016. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês leiam muito King também em 2016, porque é um autor maravilhoso que todo mundo deveria ler. Se vocês já escolheram alguns livros do King que pretendem ler com certeza nesse ano de 2016, escrevam aqui embaixo nos comentários pra mim. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.